Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro As Mulheres na Filosofia, de Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Esta é a publicação, é uma publicação das edições Colibri de 2009. Antes de mais, eu estou um bocado fanhosa. Pronto, então vai ser este o tom durante o vídeo. Eu estou com uma espécie de constipação / alergias. Não é Covid, já fiz o teste entretanto, mas está a ser muito esquisito, pá, e há uma semana e meia e parece que vai passando e depois evolui para qualquer coisa, mas é sempre nariz e garganta. O que é que isto vos interessa? Isto não vos interessa, não é? Mas pronto, só para justificar o meu tom anasalado, não consegui gravar nas últimas 2 semanas porque tive trabalho, então não consegui mesmo, e isto é uma coisa que eu tento sempre encaixar. Eu gosto muito de gravar estes vídeos, então eu tento fazer uma vez por semana. Ainda por cima agora até tinha 2 livros para vos falar. Já os tenho lá preparados, assim, mais ou menos. Eu não preparo imenso os meus vídeos, não é? Há uma semana, sim, só que opa, não tenho conseguido e eu só vou conseguir falar de um deles, então decidi falar deste. Então, Maria Luísa Ribeiro Ferreira, eu vou ler aqui a nota biográfica. Maria Luísa Araújo de Oliveira Monteiro Ribeiro Ferreira é professora associada com agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado Filosofia Moderna, Didática da Filosofia, Filosofia da Natureza e do Ambiente, Filosofia do Espaço Público, Filosofia de Género. Tem publicado livros e artigos nestas áreas. No que respeita ao tema das mulheres na filosofia, destacam-se as seguintes obras, das quais foi coordenadora, e depois está aqui uma lista de outras obras de que ela foi coordenadora. Eu vou aproximar, assim se vocês quiserem fazem pausa e veem as outras obras que ela também coordenou. Este livro em particular é um conjunto, ou reúne um conjunto de textos ou ensaios que ela publicou noutras publicações, mas também tem 4 textos inéditos. Estes textos são também resultado de anos de investigação que começaram com uma questão que lhe colocaram, assim em jeito de provocação, que era: por que não há mulheres filósofas? E eu tenho a ideia de que ela fala nisso, ou é num dos ensaios, ou é na introdução, de que ela nunca tinha pensado realmente no assunto. Portanto, ela começou a estudar filosofia e foi lendo, não é, os fundadores, os pais fundadores da filosofia e depois também dos vários movimentos filosóficos que foram surgindo, nunca pensando muito bem se eram homens, se eram mulheres. Acho que essa questão nem sequer surgia, e eu devo dizer que também, ao longo do meu percurso académico, que é muito mais curto do que o de esta senhora, tudo aquilo que eu fui aprendendo na história da arte, sei lá, outras áreas de filosofia, também dei filosofia no liceu e outras disciplinas, nunca questionei muito porque é que a maior parte dos nomes que eu ouvia eram masculinos. Portanto, acho perfeitamente, e acho interessante que ela admita isso, e que foi quando lhe colocaram a questão é que ela começou: realmente eu não li, não sei se foi isso que ela pensou, não é? Mas realmente não li muitas, ou não nos apresentam muitas mulheres filósofas, e elas existiram. Pronto, então achei isso também interessante. Em termos da divisão do livro, o livro está dividido em 2 capítulos. Desculpem, estava aqui um marcador de outro livro. Está dividido em 2 partes, portanto tem uma pequena introdução. A primeira parte é a mulher e o feminino como filosofema, e temos 7 capítulos, e cada capítulo corresponde a um texto, portanto sobre uma determinada temática, mas em que a autora também explora outras temáticas. Eu penso que eu não sei se ela organizou estes textos cronologicamente, mas percebe-se que nos primeiros fala-se se calhar um bocado mais sobre a história da filosofia, as bases de algumas ideias que foram sendo interiorizadas sobre a mulher e a mulher na sociedade e o papel da mulher, etc. E depois vai avançando por aí afora, se bem que ela termina num capítulo que é Filosofar por Correspondência, que é uma troca de correspondência entre Elizabeth da Boémia e Descartes. Portanto, estamos a falar de século XVII, portanto, é isso. Não sei se será bem cronológico, mas pareceu-me que ela quis fazer assim uma espécie de estrutura mais ou menos cronológica. Já na segunda parte do livro, portanto, nesta segunda parte aqui, o foco ele está
Eu espero que ele esteja bem. Ouçam, isto é um vídeo sobretudo para ouvir, não é um vídeo tanto para ver. Eu já o tentei gravar ontem. Hoje, deixem-me situar-vos, hoje é domingo, dia 25 de setembro. Eu filmei este vídeo ontem, ficou muito confuso. Isto costuma acontecer muito com estes vídeos que são um bocadinho... São sobre temas que eu não domino de todo e são um bocado mais complicados, então... Às vezes acontece-me, portanto eu beneficiaria de um ensaio antes de gravar, mas opá, nem sempre tenho tempo. E hoje de manhã, como tive algum tempo, quero fazer isto. Gostava muito de partilhar este livro convosco. O que é que eu ia dizer? Agora perdi-me. Porque é que isto, a que propósito é que isto vai? Ah, não, já sei. Eu comecei ainda a editar esse vídeo, o que eu filmei ontem, e percebi que o foco estava assim um bocado... E não falei sobre isso ontem com o Luís, e ele esteve a trabalhar de madrugada e agora está a dormir, não o vou chatear. Portanto, não fiz nada em relação a esta questão do foco, estou a tentar manter-me mais quieta e mostrar pouco o livro. Mas é só para terem isso em consideração e é isso. E que este não é um vídeo tanto para ver, é um vídeo mais para ouvir, acho eu. Pronto. Mas então, estava a dizer que a segunda parte é As Mulheres e a Filosofia e tem 15 capítulos. Ai, que disparate, não tem 15. Ela é que numerou, tipo, daqui é do 1 ao 7 na primeira parte e depois na segunda parte começa no 8º, claro. Então, faz as contas, Ana. Portanto, são mais 7, em que ela fala de 7 filósofas, e aqui sim por ordem cronológica, começando no século XVII, terminando no século XX, e o último capítulo, que é Ecofeminismo, cantata a 4 vozes, em que ela fala de 4 filósofas que abordam sobretudo esta questão do ecofeminismo. Então, como é que se diz disclaimer em português? Deixem-me ir ao dicionário, desculpem lá. Isenção de responsabilidade, exoneração, isto parece muito difícil. Então, mas eu acho que vos devo alertar que eu não estudo filosofia, nem nunca estudei, tive filosofia no liceu do 10º ao 12º, não estava tão atenta quanto deveria, mas o meu 10º ao 12º foi um período em que eu era muito pouco aplicada. Portanto, ia fazendo as disciplinas e aquelas de que gostava mais tirava a melhor nota e as de que gostava menos, terrível, por isso é que tive que repetir matemática. E depois, por acaso, quando repeti matemática, comecei a gostar bastante. Tive um explicador que era muito fixe. E a matemática é muito interessante, mas requer estudo ou requer alguma dedicação que eu não tinha. De facto, não tinha, enfim. E depois só quando fui para a faculdade é que atinei, porque pensei, eu não vou repetir nenhum ano que esta faculdade, isto é caro, portanto... Mas, enfim, interessantíssimo. Mas tudo para dizer que esta linguagem é uma linguagem que não me é muito familiar, não me é muito confortável. Eu, de vez em quando, vou lendo livros de filosofia porque me interessam muito os temas, mas, às vezes, a linguagem desses livros é um pouco complicada. Este livro em particular, desta autora, eu acho que ela encadeia bem os pensamentos e as ideias e, às vezes, tinha que ler mais uma ou duas vezes para perceber, e pronto, isto partindo do princípio que percebi o que é que ela queria dizer. Então, achei um livro denso e um bocadinho difícil para mim, mas não o achei... Mas acho que tem mais a ver com os termos filosóficos e, enfim, filósofos que eu não conheço e movimentos... Diz-se movimentos de filosofia... Eu estou a pensar em movimentos artísticos, que é mais a minha área, mas não sei se é isso. Mas teorias filosóficas diferentes, enfim, que eu também não conheço, então ia ver. E nesse sentido eu acho que isso é enriquecedor e não vejo mal nenhum nisso. Mas a linguagem que eu vou usar neste vídeo não é a linguagem de uma leiga e pronto, e claro, eu posso ter interpretado aqui coisas mal, não é? Mas isso é como tudo. Mas eu até acho que a autora organizou este livro de forma muito fluida, muito encadeada, tem uma lógica, estou a achar um livro... Oh, desculpa, não estou a achar. Achei um livro muito claro nesse sentido. Então, sim, havia capítulos mais difíceis e havia frases que eu ficava ali que tempos a andar para a frente e para trás a tentar perceber. Estou a perceber isto bem? Não estou a perceber isto bem? Mas achei-o enriquecedor e... Não sei, acho que se nota que ela é professora. Pronto, só que também não nos facilita assim a vida ao ponto de dar a papinha toda. Tens que pensar um bocado e tens que encadear as ideias e tens que ir pesquisar. E eu não acho isso mal, pronto. Mas também não é pesquisar imenso, atenção, é um Googlezito muito rápido. Outra coisa que eu também acho muito positiva neste livro é que tem imensas notas e tem no final, eu nem vos disse, a proveniência dos textos que ela cita.
Pronto, ela cita muitas obras e cita muitos autores, está tudo identificadozinho aqui nas notas. Tem o texto, quando faz traduções, porque nem sempre faz traduções, e põe o texto original, tipo, ou em francês ou em inglês, e depois tive eu que fazer esse trabalho. Não é muitas vezes, mas em alguns realmente não aparece a tradução e eu fico, opá, eu realmente em inglês tudo ok, mas em francês a coisa complica-se um bocado, e depois tenho que ir à procura. E isso, não sei, a partir do princípio que a pessoa que está a ler sabe, parece-me um pouco... as palavras que me surgem não são nada simpáticas. Pá, um bocadinho pedante. Pronto, é a palavra que me surge. Eu não acho que a senhora seja isso, mas é a palavra que me surge. Pronto. Mas aconteceu muito poucas vezes e lá está, Google, traduzir, está feito. Aliás, agora até há umas aplicações que tu podes com o telemóvel tirar uma fotografia e aquilo traduz a partir do livro. O meu namorado mostrou-me isso e é espetacular. Pronto, e então é isso, e tem as notas todas e depois, imagina, queres pesquisar mais sobre esta autora ou sobre aquela autora, não é? Tens aqui todas as referências, algumas ela diz se estão editadas em português ou não, se bem que este livro, como foi publicado em 2009, está um pouco desatualizado, se calhar há aqui livros que na altura não estavam traduzidos em português e agora já estão. Pronto, portanto, isso depois é uma questão também de se pesquisar. A autora aborda vários temas neste livro, todos sob esta perspectiva do género, portanto, e do papel da mulher e do percurso da mulher. Portanto, o tema é este, ok? Só que o tema genérico, ou que chapéu, é a mulher na filosofia, mas depois os subtemas são muito, muito variados. Portanto, eu só vou falar de alguns que me chamaram mais a atenção, a minha interpretação desses temas, não é? Claro. Portanto, é isso. É a minha visão do livro e aquilo que me chamou a atenção, claro. Portanto, acho natural. Eu tenho aqui o computador em cima da tábua de passar a ferro. Nem sei se não ponho no meu colo. Só para não me perder muito, desculpem. Estou aqui esticada numa posição esquisita. Eu, como já gravei isto ontem, acho que hoje isto vai ser um pouco mais fluido. Eu espero que sim. Então, há muitas questões que ela aborda. E ela começa por fazer uma espécie de apanhado histórico, não é? Da visão da mulher ao longo da história. Eu vou puxar isto para aqui, para não estar assim a olhar de lado. Vou pôr o computador no meu colo. Pronto, acho que olhar para baixo é um bocadinho menos mal. Então, há uma coisa de que ela fala que eu acho interessante e que muitas filósofas abordam, e aliás, esta autora aborda sobretudo o trabalho de filósofas, de outras filósofas. Há um conceito ou uma ideia que é bastante lógica, mas em que eu nunca tinha pensado, que é que existem vários tipos de feminismos dentro da filosofia, e por acaso eu agora estou a ler um livro que é sobre o feminino na história da arte e a autora também fala disso. Portanto, na filosofia existem várias visões sobre o que é que deve ser e como deve ser uma filosofia feminista e que tipos de temas se devem abordar, que tipo de mulher se deve almejar, portanto, e o tipo de posição que se deve esperar que a mulher adote na sua sociedade, portanto, na sociedade em que está inserida. E isso eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado muito nisso, sempre pensei que os objetivos fossem bastante comuns, mas, quer dizer, se pensarmos um bocadinho também percebemos que existem vários tipos de feministas também. E eu faço um pouco essa distinção, portanto, há aquelas feministas, eu vou ter que me assoar. Portanto, de vez em quando, eu não vou mostrar eu a assoar-me, obviamente, mas de vez em quando vou aparecer com o nariz vermelho e é disso. Olhem, e já agora, uma coisa que eu faço é, quando me assoo, aplico, eu tenho isto a usar nos olhos, que é um creme de olhos da CeraVe. É assim uma marca bastante baratinha, não tem perfume e tal, é um creme muito, muito simples. Cada vez que eu me assoo, ponho um bocadinho de creme aqui nas costas da mão e aplico à volta, que é para não ficar com o nariz todo assado, e tem-me ajudado um bocado. Desculpem, é uma partilha, às vezes pode-vos dar jeito. Vou-me só assoar, desculpem lá. Então, esta ideia de que existem vários tipos de feminismos e vários tipos diferentes de objetivos, e às vezes é isso, são questões que são mesmo importantes em cada, enfim, movimento feminista dentro da filosofia, e eu achei isso muito interessante. E depois é a diferença que algumas filósofas fazem, então, por isso é que eu me lembrei desta questão, entre aquilo que é a natureza dada, portanto, aquilo com que nós nascemos, e aquilo que é a natureza criada, portanto, os fatores sociais e culturais da sociedade em que estamos inseridas e em que nascemos e crescemos. E então que há aquelas filósofas que acham que não existe uma condição feminina, portanto, nós somos iguais aos homens, só que
como somos educadas de determinadas formas, adquirimos determinadas características, e aquelas filósofas que acham que não, que existe uma condição feminina e que esses valores e que essas características que são inerentemente femininas devem ser valorizadas em vez de reprimidas. Pronto, eu achei este tema muito, muito interessante. É uma questão que ela repete, que a autora repete ao longo do livro, vai surgindo em vários ensaios. Nós ficamos a saber qual é o ponto de vista da autora. Portanto, ela acha que existe uma condição feminina e que são características que, em vez de tentarem ser reprimidas, devem ser, então, enaltecidas. E eu achei esta discussão muito interessante porque eu comecei a ler o livro com uma ideia feita e mudei de ideias. E achei isso interessante, mas eu já vou falar sobre isso mais à frente, daqui a bocadinho. E lá está, um pequeno apanhado histórico mais vasto do que aquele que eu vou fazer aqui, ok? Mas eu vou falar um bocadinho sobre as origens de algumas ideias. Portanto, ela começa logo por falar em Platão e Aristóteles, portanto, dois filósofos... Aristóteles grego, Platão era grego também ou era romano? Ai meu Deus, que desgraça! Eram os dois gregos, pronto. Que viveram no século IV a.C., que são filósofos que são estudados ainda hoje, acho que eles são considerados os pais fundadores da filosofia, são citados ainda também, portanto... Eu acho que ler sobre estes temas é muito interessante porque nós não vivemos num vácuo, portanto houve um caminho longo que nos trouxe até aqui e muitas das ideias que nós temos hoje tinham-nos as pessoas também há mais de 2000 anos. E eu acho isso muito, muito interessante e fascinante para o caso da mulher. Pode ser bastante danoso porque a visão sobre o papel da mulher e a posição da mulher e as liberdades que a mulher tinha nem sempre foram muito vantajosas. Eu diria que, aliás... Quase nunca. Acho que existe uma outra tribo matriarcal em alguma parte do mundo, mas isso é uma raridade, portanto não é a norma. E então a autora diz, eu vou de vez em quando lendo para baixo, está bem? Que é para ler as citações, não achei de cor. Portanto, ela diz que Platão e Aristóteles são altamente responsáveis pelo modo como a mulher foi subsequentemente representada na filosofia ocidental. E depois há aqui umas citações na página 16... do Aristóteles, sim, que estão em textos do Aristóteles. Uma em que ele diz que a mulher é naturalmente inferior e feita para obedecer ao homem, portanto isto aparece no livro Política. Eu não sei se estou a dizer bem, livro, texto, pronto, eu vou dizer livro. A mulher é um homem incompleto, Geração dos Animais, no livro Publicação, Geração dos Animais. O seu corpo é mais fraco e imperfeito, também publicado na Geração dos Animais. E isto são ideias que foram ficando e que ficam e que permanecem até hoje também na cabeça de muita gente e se calhar na nossa própria cabeça, não é? Freud, que foi um psiquiatra austríaco, neurologista e considerado o criador da psicanálise, ele também tinha algumas ideias curiosas acerca da mulher. Ele morreu em 1939, portanto não foi assim há muito tempo. No esquema geral das coisas, imaginem se nós ainda citamos Platão e Aristóteles, eles já morreram há uma catrefada de anos, não é? Há milénios, imaginem Freud. E ele também tinha umas ideias, eu vou ler aqui, portanto isto está na página 41. A mulher não consegue evoluir para além dos 30 anos, e eu não sei se isto não estaria ligado à fase reprodutiva, tipo, enquanto nós podemos reproduzir e ter filhos, estamos ali no auge e depois é sempre a descer. Tem menos interesses sociais e menor capacidade de sublimação. Portanto, eram feitas assim estas afirmações sobre a mulher, mas sempre num sentido muito negativo e sempre em comparação com o homem. Portanto, o homem era a matriz, era o padrão. Portanto, se nós não nos encaixávamos nesse padrão, e obviamente que não, porque nós até biologicamente somos diferentes, então éramos vistas como o outro que tem defeitos, que não está tão bem, que não encaixa naquele molde que é perfeito. Pronto. E a autora também fala muito dessa questão, da questão do outro, do diferente, do oposto. E depois ela também fala de outra questão interessante, que é nos diálogos platónicos. Portanto, o Platão tem vários livros, tem livros muito interessantes. Eu acho que até li há algum tempo o Fédon, que acho que é onde está uma parte em que é descrita a morte de Sócrates. Portanto, Sócrates foi condenado e acabou por morrer envenenado com cicuta, mas era um auto-envenenamento, mas eu acho que é assim, tipo, ou era isso, ou matavam, ou executavam, não acho que era uma coisa assim. Portanto, não é que ficasse muito a ganhar, mas acho que era uma prática corrente
na Grécia. Por acaso, eu estive a ler um bocadinho sobre isso e parece que até lhe foram dadas outras possibilidades dele se exilar ou dele sair, porque o Sócrates devia ser um chato da primeira, estão a ver? Ele andava aí na rua, interpelava toda a gente e colocava questões, é super interessante, mas imaginem o que é ter um gajo atrás de vocês, quer dizer, isso nunca me aconteceria porque sou mulher, portanto ele nunca me interpelaria e eu provavelmente nem sequer estaria nesses espaços de discussão pública, quanto mais, não é? Portanto, isso não aconteceria, ok? Mas imaginem que até eram homens ou rapazes nessa época. Ele ia ser um chato todo também. E depois acho que começaram a surgir rumores que ele andava a corromper a juventude. Eu acho que era porque ele levantava questões... Eu agora não sei isto muito bem, mas acho que era porque ele levantava algumas questões incómodas. Ele questionava tudo, inclusive status quo, poder. Acho que foi por aí, não foi? E então começou a receber queixas e tentaram tramá-lo e pronto, podia pagar uma multa, podia exilar-se, podia... E ele não aceitou nada disso porque dizia, não, se eu aceitar isso é como se estivesse a admitir que estou a fazer o que eles dizem que eu estou a fazer e eu não estou a fazer nada disso. E então acabou por se matar. Pronto. E a autora, a Maria Luísa Ribeiro Ferreira, ela fala desse episódio em que no livro, portanto nesse diálogo platónico, ele está a preparar-se para se matar, não é? Para beber a cicuta. Mas antes começa uma conversa, enfim, filosófica e a debater a questão, agora não sei, será a questão da morte, sinceramente não sei, mas para debater uma qualquer questão interessante, estavam lá mulheres, não é, que iam assistir à morte, provavelmente a mulher dele, provavelmente as mulheres dos amigos dele, estamos a falar de uma sociedade extremamente heteronormativa, não é? Apesar deles, a relação deles com a homossexualidade era muito mais livre, mas isso acho que tinha a ver com a iniciação. Enfim, whatever. Coisas que se calhar agora para nós também seriam um pouco questionáveis por causa da ideia dos rapazes, da idade, desculpem, dos rapazes que eram iniciados, então... Mas pronto, já estou-me aqui a desviar imenso. Portanto, estavam lá mulheres nesse grupo e eles mandam-nas embora. Tipo, elas não podiam sequer estar presentes para essa troca de ideias. Eram completamente afastadas desse diálogo mais, enfim, intelectual. Eu não digo que algumas destas mulheres, sobretudo aquelas que teriam alguma formação, que eu nem sei se tinham, não tivessem conversas inteligentes, não é? Mas há este movimento que eu acho que é um bocado agressivo de afastar a mulher. Ela nem sequer pode estar presente. Com aquela coisa de, ela não tem capacidade. Não, vocês não sabem, não é? E quer dizer, e sabemos que tem, porque há aquela, não sei se era também filósofa, ou se era só matemática, a Hipátia, depois até foi morta. Mas pronto, já me estou a afastar imenso. Estou-me a afastar, desculpem. Vamos avançar, vamos falar do livro, ok? Portanto, esta questão do afastamento da mulher do diálogo público, da discussão de ideias, etc. Portanto, a mulher era para o espaço privado, para tratar da casa, dos filhos e pouco mais. E era porque estes homens achavam que sim. Portanto, era uma coisa que era forçada. Ok? Portanto, eu vejo sempre estes movimentos como coisas muito agressivas. Eu vivo numa época completamente diferente, que não é perfeita, e em muitos sítios as mulheres continuam a ser reprimidas, mas a verdade é que eu tive acesso a estudos, etc. Portanto, posso conversar daquilo que eu quiser, percebo que em alguns círculos ainda é mal visto eu falar desta ou daquela coisa, percebo que a minha voz é muitas vezes desvalorizada e que nem sequer é ouvida. E tive um ou outro episódio até recentemente sobre isso, mas não me quero distrair muito mais. Então, percebo que isso ainda é uma coisa que acontece agora, não é... Enfim, foi há tanto tempo, já nada disso acontece. Não sejam ingênuos. Pronto. E às vezes nós próprios também podemos alimentar esses discursos sem querer, mas porque é uma coisa que está muito já entranhada também. Depois, nos anos 60 do século XX, começaram a surgir os primeiros movimentos feministas. Eu penso daquilo que eu li desta autora, terá sido sobretudo nos Estados Unidos, mas foi em vários pontos do mundo, não foi só nos Estados Unidos. Mas parece-me assim que o movimento maior dos anos 60 foi lá, e então aparecem várias filósofas com ideias também muito diferentes umas das outras, e eu achei isso interessante. Portanto, há um objetivo comum, mas uma divergência no modo de fazer filosofia. Portanto, até apontei que é algo que a autora diz. Como eu disse há pouco, a autora fala muitas vezes do padrão masculino, de existir um padrão masculino ou um molde masculino, e que nós ou nos adaptamos ou nos moldamos a isso e nunca o poderemos fazer a 100%, porque não somos homens, não é? E não temos a voz grossa, não temos costas largas, não somos mais fortes, não temos tanta massa muscular, temos a menstruação, temos a questão da maternidade, se quisermos ser mães, e temos outras... Ela fala de uma coisa que é muito interessante, ok? Que é...
Nós somos educadas de determinada forma, portanto, para sermos mais empáticas, para cuidarmos, para, enfim, será aquilo que encaixaria nas tais características femininas, não é? De ouvir o outro, de ser mais pacífica ou mais diplomática em determinadas questões, ser mais calada, não falar tão alto, não ser tão ruidosa na forma como nos dirigimos aos outros. Eu estou aqui... Há uma série de características ditas femininas que eu estou aqui a tentar enumerar e até estou a ter alguma dificuldade, mas elas existem e têm a ver com a forma como nós somos educadas, e depois vêm-nos dizer que são essas mesmas características, algumas que serão um pouco inerentes e outras que nos são inculcadas, que essas mesmas características, como não se adaptam ao molde masculino, são inferiores. A rapariga que fala mais fininho, a rapariga que não tem tanta força como o homem, a rapariga que é emotiva e chora quando está triste e que verbaliza as suas emoções. Portanto, são tudo coisas que nós fazemos e, sinceramente, nesse sentido acho que é saudável, e que são vistas como algo negativo e fraco. Porquê? Porque não se enquadra nesse tal molde masculino que, se querem que vos diga, acho danoso até para os homens. Eu vejo esta questão do feminismo até, desta libertação das mulheres e eu vou mais no sentido de enaltecer estas características que dizem que são nossas, porque sinceramente neste ponto de situação nós já interiorizamos, portanto, há coisas que eu acho que são mesmo nossas, portanto esta questão biológica de termos a menstruação, termos flutuações hormonais, sermos mais emotivas, eu acho que isso é algo que é nosso, mas depois há outras características, eu acho, sermos nós a cuidar, sermos nós a quê, que foram um bocado inculcadas pela sociedade, mas eu acho que elas são características positivas, não sei porque é que elas têm que ser desvalorizadas dessa forma, não é? E acho que quando se dá a libertação das mulheres, portanto, nesse sentido de valorizar essas características nas mulheres, portanto, a autora até fala de ela até usa uma frase que é: a igualdade só será plenamente realizada na diferença, portanto, na página 52, em que se a mulher tiver autorização, se nós tivermos autorização, entre aspas, não é? Para sermos nós mesmas e isso ser valorizado e não ser visto como algo como é inerentemente feminino é inferior, também os homens vão ter autorização para também serem diferentes, porque não é que os homens não sejam emotivos, só que são emotivos se calhar para aquelas coisas que lhes fazem pior à saúde, não é? Porque, sei lá, manifestações de raiva, de agressividade, porque isso é que é visto como masculino, isso também são emoções, portanto não é que os homens não sejam emotivos, só que é aquele tipo de emoções que se diz que estas é que são as corretas tu teres. E então eu acho que a libertação para uns é sempre a libertação para os outros também. Em que dentro dessa massa que nós dizemos do masculino, que é sempre tão variada, da mesma forma que a massa feminina é tão variada, também de forma a que nessas massas que nós, enfim, criamos, possa também existir a diferença. Portanto, eu acho que estes movimentos são positivos não só para aquela classe que é mais oprimida, mas para todas as outras. Então, desculpem lá, eu entretanto saí, fomos almoçar fora com os meus pais e com a minha irmã para comemorar o aniversário. Fomos a um sítio muito giro que se chama Passos dos Cunhas de Santar, é aqui perto de Viseu. Eu vou pôr algumas imagens aqui no ecrã, sacadas da net, porque eu não tirei quase fotos nenhumas. É um sítio muito bonito, eles têm ao fim de semana um menu de degustação e tal. Foi muito fixe, porque nós estivemos lá 3 horas de cada vez que nos traziam um prato, e são aqueles pratos tipo... Pronto, é uma coisa para se fazer muito de vez em quando, assim, só mesmo em datas muito especiais. Mas cada prato tem assim pouca coisa, então comemos entradas, prato de peixe, prato de carne e sobremesa. E digestivo e não sei o quê, e depois se pedirmos o menu com harmonização, quer dizer que cada prato tem uma bebida que eles recomendam, com que acham que fica melhor, não é? Então foi uma experiência muito interessante e sobretudo muito pausada, muito calma, então eu gostei muito da experiência. E depois o sítio, a Vila de Santar, é muito bonita, o sítio onde está o restaurante também, tem lá uns jardins e uma pessoa pode passear um bocadinho, dar ali uma volta para
enfim, acomodar o almoço, então eu gostei muito. Aconselho, mas agora eu vou continuar aqui, portanto, eu penso que tinha ficado na questão da diferença da mulher ser valorizada, não é? Em vez de ser inferiorizada. Mas depois a autora fala de uma questão que também preocupava bastante algumas filósofas, e eu vou citar. Portanto, algumas filósofas achavam que, e agora abro aspas, falar de uma natureza feminina é pactuar com teorias que aprisionam a mulher, fecha aspas. Portanto, isto está na página 52 e eu acho que é algo que também me preocupa. Portanto, aquela questão de, ao estarmos a distinguir a natureza feminina como sendo algo de diferente, que estamos a dizer que, ok, então nós somos mesmo diferentes. Mas eu acho que isso só acontece, vamos só sentar um bocadinho mais à vontade. Eu acho que isso só acontece porque nós achamos que o que é feminino é mau, ou seja, já há, eu acho, uma formatação muito profunda em que nós achamos, então, se nós vamos dizer que, mas espera, mas realmente existem características femininas, que isso é negativo, não é? E então vamos tentando aproximar daquilo que é o masculino. Pronto, estamos sempre a tentar ir de encontro àquele molde e àquele padrão de que já falei um bocado. E eu acho que é só por causa disso que nós temos esse receio. Acho que não tem mal nenhum em enaltecer e em valorizar aquilo que é inerentemente feminino e que nós reconhecemos como sendo feminino. Alguns exemplos de mulheres que... Há muitos exemplos, mas alguns exemplos que ela também cita. Eu acho que um deles fui eu que fui buscar, mas ela fala, por exemplo, da Margaret Thatcher, que na campanha de 1979, portanto a Margaret Thatcher foi primeira-ministra do Reino Unido entre 1979, precisamente, e até não sei quando, e ela engrossou mais a voz durante a campanha e era para ser levada a sério. E depois temos outro exemplo muito mais recente, daquela mulher que tentou defraudar uma série de gente. Até se fez agora uma série, não sei se da Netflix, sobre ela, que a Elizabeth Holmes, e ela também engrossava bastante a voz para ser levada mais a sério. E depois aquela questão de tentar apagar aquelas marcas que são mais femininas, sei lá, um peito mais voluptuoso, ou umas curvas, ou usar um fato para sermos mais valorizadas e ter uma postura mais masculina, sermos mais agressivas. Portanto, adotar características que claramente não são... adotar características de forma forçada para sermos levadas mais a sério, em vez de enaltecermos e de pormos mais em evidência características que sim, que na nossa sociedade são vistas como femininas. Aquela questão da empatia, da delicadeza, ou seja o que for, não é? Que às vezes é visto como sendo mau. Eu lembro-me de uma situação que aconteceu comigo também há muito tempo, e é uma de muitas, ok? Mas houve uma que eu me lembro muito bem, porque foi no início, quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei um tempo na Zara Home. E eu, a dada altura, já não sei a que propósito, estava numa posição em que podia... em que eu é que geria um bocado a equipa de manhã ou à tarde, tipo, quem é que vai fazer o quê? Olha, tu vais buscar coisas ao armazém, nós vamos arrumar aqui a cama. O que eu gostava mais de fazer era decorar a loja, adorava fazer isso. Também mal fora, não é? Como a minha formação é design de interiores, pronto, acho que é natural. Então, nós organizávamos assim, e eu conversava com os meus colegas, perguntava o que é que achas, fazemos, não fazemos, pedia, por favor. E lembro-me que a minha gerente, na altura, às vezes dizia-me que achava muito estranho. Ela por acaso, houve uma vez que disse que achava fixe que eu pedisse em vez de ordenar, porque a forma dela fazer era ordenar, de forma mais agressiva. E lembro-me que foi lá a pessoa dos recursos humanos da empresa, que na altura vinha de Lisboa de vez em quando ver como é que nós atuávamos, sei lá, e dar os seus palpites, e que me chamou à parte e disse: eu já sei que, pronto, que as coisas estão a correr bem, e que os teus colegas fazem o que tu lhes pedes, mas o que tu lhes pedes, credo, mas acho que devias ser um bocadinho mais assertiva. O que ela queria dizer com assertiva não era assertiva, era agressiva. Devias ter uma voz mais autoritária. E eu ficava sem perceber porquê. Ou seja, eu, para demonstrar poder e para me cimentar mais naquela posição de alguma liderança dentro de... Eu não era gerente, portanto era dentro daquelas que eram as minhas tarefas, eu tinha que ser mais agressiva.
E eu sinceramente, eu entrava por um vídeo, saía pelo outro, eu dizia que sim, mas eu continuava a fazer como eu queria algum dia, mas a que propósito é que eu ia ser agressiva com as minhas colegas, se elas se bastava pedir, por favor, o que é que acham, fazemos assim, fazemos assado, pá, nunca na vida, percebem? Mas é aquela ideia errada, eu acho errada, de que tu para liderares tens que ser agressivo. Pronto, eu não digo que em alguns meios essa agressividade não tenha que existir, e eu acho que é um ciclo vicioso, ou seja, em meios se calhar mais masculinos, em que os homens já são educados de determinada forma, também são formatados de determinada forma a responder a estímulos mais agressivos, eu não digo que isso não possa funcionar melhor, mas eu não acho que eu tenha que... Se eu consigo que as coisas sejam feitas sem ser bruta com as pessoas, não percebo porque é que tenho que o ser. Mas ela achava que eu, para ser melhor profissional, tinha que ser mais agressiva. E isso é uma característica que nós atribuímos mais aos homens. Pronto, eu não sei se me expliquei bem, eu acho que me baralhei aqui um bocadinho a meio da conversa, mas no fundo, isso na altura nem sequer fiz essa ligação, mas agora ao ler este livro consigo reconhecer que isso tem muito mais a ver com uma ideia de liderança masculina ou masculinizada, porque precisamente a agressividade é algo que nós atribuímos mais aos homens e é uma forma de atuar mais masculina. Pronto, estou-me a repetir. Pronto, eu acho que o caminho realmente é aquela frase que eu li antes de sair para o almoço, que é: a igualdade só será plenamente realizada na diferença, que é então nós aceitarmos essas diferenças sem desvalorizarmos umas em detrimento de outras. Pronto. E pronto, fala-se muito neste livro também desta questão de pretender normalizar a mulher. A autora realmente refere muitas vezes esta questão de se tentar moldar a mulher a um padrão que é um padrão masculino. Às vezes quando se fala numa sociedade patriarcal, pronto, foi disso que eu me lembrei. Portanto, existe este padrão e então está toda a gente a tentar adaptar-se a esse padrão, e esse padrão é aquele que é considerado o de excelência. Portanto, aquele que vai dar sucesso e tal. E nós ainda ouvimos muito esse tipo de conversa, não é? Quando muitas vezes, eu sei que isto é um bocado um lugar comum talvez e um estereotipo, mas aquele homem branco que tem uma empresa e que fala de forma agressiva dos seus funcionários, não é? Aquela história do quiet quitting, que eu acho uma designação muito infeliz, não é? Que é estares a desistir silenciosamente. Portanto, que é tão somente as pessoas, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, eu presumo que sim, não sei se quer dizer, presumo que sim, vai. Então deixa de ser presunçosa, pronto. Então, se não sabem o que é quiet quitting, eu não sei explicar muito bem, mas é um termo que surgiu agora há pouco tempo e que no fundo são as pessoas que trabalham e que só fazem aquilo para que são pagas, ou seja, não fazem horas extra, não levam trabalho para casa, não atendem telefonemas fora do horário de trabalho, ou seja, aquilo que devia ser o trabalho, ponto final, parágrafo. Portanto, que começam a valorizar mais a sua vida pessoal e o seu tempo e o seu espaço privado. E eu acho que muitas vezes, todas as vezes que eu trabalhei, eu agora trabalho como freelancer, só puxar aqui esta garrafinha para cima, mas eu, quando trabalhei em empresas, dizia muitas vezes: tens que vestir a camisola, tens que não sei o quê. E às vezes o que isso queria dizer era estar sempre disponível, que eu não estava. Tipo, esqueça. Eu quando é preciso, eu não me importo de, se calhar, ficar um bocadinho mais, ou não me importava, e como freelancer, então, isso acontece muitas vezes. Mas é um pouco diferente porque também geres mais o teu tempo, é um pouco diferente. E às vezes quando estás em projeto, ou inserida num projeto e tal, há essa flexibilidade toda de tempo. Mas é durante aquele período, é uma coisa mais, enfim, fechada no tempo, vamos lá. Mas quando tu estás numa empresa, muitas vezes pedem-te isso, não é? E é quase tido como certo que tu vais dar mais horas do que aquelas que te pagam e que vais atender telefonemas fora do trabalho e que vais, não sei o quê, e és tu que tens que estabelecer esse limite. Pronto, e às vezes é difícil porque temos medo de perder o emprego. Mas aparentemente agora há uma tendência que eu espero que se solidifique e que fique para todo sempre, que é das pessoas só fazerem aquilo para que são pagas. Porque, quer dizer, nós temos a nossa vida pessoal. Percebem? E isso não devíamos ter. É assim, nós temos que trabalhar para viver, porque é assim que a sociedade está estruturada, estratificada, é capitalista, temos que ganhar dinheiro para pagarmos tudo, serviços, bens, tudo. Mas provavelmente a satisfação, muitos de nós vão buscar satisfação aos momentos em que estão em família, nas suas relações, fora do trabalho. Outros de nós que têm mais sorte, se calhar também tiram bastante satisfação do trabalho, mas muitos de nós não, trabalham porque têm que trabalhar e para viver, não é? Por várias circunstâncias estão a fazer coisas de que não gostam e acho muito bem que só façam aquilo para que lhes pagam. Estar-nos a pedir cor e cabelo acho muito injusto e depois é sempre a fazer
enriquecer os mesmos. Pronto, já estou aqui com aquela conversa de café, desculpem. Avançando, mas acho que é um modelo muito masculino também, de dar o litro, estar ali, vestir a camisola, parece uma coisa muito a futebol, estão a perceber? E acho que está desatualizado e acho que, se Deus quiser, é uma coisa que há de ir mudando assim aos poucos e ver talvez o lado mais humano, não é? De que não, a vida não é só trabalho. E depois, desculpem porque eu agora distraí muito aqui, voltei a pôr aqui o computador no colo, não é? Outro tema que eu achei muito interessante neste livro, este livro tem muitos temas, ok? Eu estou só a pescar aqui alguns. Portanto, houve outro tema que eu achei muito interessante, que é o filosofar por correspondência, ou seja, trocas de cartas entre filósofos, ou entre um filósofo ou uma filósofa e outra pessoa. E a autora diz, e eu acho que faz todo o sentido, que muitas vezes nas cartas são clarificados alguns assuntos que não tinham ficado tão claros nos textos académicos. Portanto, nessas trocas de cartas entre filósofos, entre colegas ou entre amigos, em que um deles, por exemplo, há aqui uma troca de cartas que é entre o Descartes e a Elisabeth da Boémia, portanto, dois filósofos do século XVII, e em que ela lhe coloca uma série de questões e às vezes ou assuntos que ela questiona, ou que ela problematiza, seja o que for, e então ele desconstrói mais algumas ideias que se calhar nos seus escritos mais académicos não são tão claras. Porque verdade seja dita que às vezes parece-me que alguns... Bom, eu não leio muita filosofia, portanto eu também não posso falar muito, mas às vezes dá-me a sensação que alguns académicos escrevem de uma forma tão complicada que eu acho que não é tanto para partilhar uma ideia, e atenção, não é o caso deste livro. Eu achei este livro muito acessível, faz trabalhar um bocadinho a cabecinha, mas isso também não é mau. Mas eu acho que às vezes os textos académicos são tão complicados que me parece que é mais a pessoa que escreve que está a querer parecer muito inteligente. E então, ou então, pode mesmo estar a ter dificuldade em explicar-se. Também não digo que não é? Explicar pensamentos, ideias, é difícil. Tens de ter um vocabulário vasto e tens de conseguir comunicar de forma clara, por escrito. Se calhar até consegues verbalmente, mas por escrito é mais complicado. Os meus gatos estão a fazer disparates. Ou seja, eu, por exemplo, acho que tenho mais dificuldade em expressar-me verbalmente do que por escrito e estes vídeos para mim são um desafio sempre. E então nestas cartas, lá está, muitas vezes conseguiu-se clarificar alguns assuntos que escritos em livros para colegas e entendidos eram muito complicados. E depois não é só isso, também a linguagem do tempo e tal, formal, portanto a linguagem formal do século XVII, se calhar para uma pessoa agora do século XX, XXI, é um bocado complicada, não é? Então... nas cartas, como há mais uma informalidade, não são textos para publicar, eram muitas vezes clarificadas algumas ideias, outras ideias até que os filósofos pudessem ter, mais pessoais, o que fosse. E isso também eu acho sempre muito interessante, porque depois tens um contexto, tens todo um contexto daquelas ideias que aquela pessoa teve, ou daquelas teorias que aquela pessoa teve. E dentro desta questão das correspondências há um capítulo que é o meu favorito do livro, está na segunda parte do livro. O capítulo é... Deixa-me ver aqui. É o capítulo 11, Nas Teias de uma Amizade, Hannah Arendt e Mary McCarthy. Portanto, deixa-me ver aqui nos meus apontamentos. A Hannah Arendt será a mais conhecida, viveu entre 1906 e 1975 e era uma filósofa alemã de origem judaica. E Mary McCarthy era uma escritora americana e ela viveu entre 1912 e 1989. Elas trocaram cartas até à morte de Hannah Arendt. Acho que a relação delas até nem começou numa nota muito positiva. Acho que elas não engraçaram, não foi daqueles casos em que engraçaram logo uma com a outra. Acho que foi uma coisa que com o tempo se foi conseguindo. E a autora neste capítulo, eu acho que é um capítulo mais pessoal. É o capítulo mais acessível, eu li-o num instantinho, achei-o muito... qual é a palavra? Ok, está-me a surgir ternurento. Ternurento talvez seja demais, mas mas é um capítulo muito suave, muito querido, fala muito... Desculpem, vem a luz do computador de baixo, fica esquisito. É um capítulo que é muito simpático, não é? Estamos a ver duas amigas a trocarem cartas, a dada altura elas estavam a viver em sítios diferentes, não é? Eu acho que elas conheceram-se nos Estados Unidos, porque a Hannah Arendt fugiu para os Estados Unidos bastante nova, penso eu que bastante nova. Ela fugiu dos nazis, acho que ela ainda esteve num campo... Pá, eu não quero inventar. Eu vi um filme uma vez sobre ela, gostei muito, mas pronto, mas ela vivia nos Estados Unidos. Eu acho que foi aí que elas se conheceram, mas depois, entretanto, cada uma foi à sua vida. Eu acho que, sobretudo, a Mary McCarthy viajava mais, daquilo que eu percebi.
ou ia vivendo em sítios diferentes. Não, esperem, se calhar mesmo nos Estados Unidos elas estavam em sítios diferentes. Eu esqueço-me que os Estados Unidos é enorme, não é? Não tem nada a ver com a nossa escala aqui em Portugal, mas pronto. Seja como for, vai, estou-me aqui a perder com minudências que não interessam. Elas trocavam cartas e muitas vezes tinham coisas muito comezinhas, sei lá, receitas, um vestido, falar sobre alguém, tipo coscovilhar, coscovilhar sobre pessoas numa festa, porque houve uma festa não sei o quê, elas têm amigos em comum e tal, e umas coscovilhices trocam, mas depois também falavam sobre questões mais filosóficas, mais intelectuais, vamos lá. E então é uma troca de correspondências correspondência muito interessante e muito bonita também, mesmo as últimas cartas. E há aqui as palavras da autora de uma ideia que as amigas subscrevem, isto na página 179, e eu vou citar. Portanto, são uma ideia que as duas amigas subscrevem, aparecem em cartas que elas trocam, mas isto são palavras da autora, da Maria Luísa Ribeiro Ferreira. A fala, os gestos e as expressões do rosto são manifestações de algo oculto. Manifestações que dão forma ao que é informe e caótico. Àquilo que constitui a nossa interioridade. Portanto, aquela ideia de que o nosso corpo dá pistas sobre o que se passa no nosso interior, muitas vezes mais do que as palavras, não é? Então achei essa ideia muito bonita. E eu acho que a autora, apesar de muitas vezes os temas serem um bocado académicos, ela é um bocadinho poética na forma como se expressa. Eu achei em determinadas partes. Pronto. Neste capítulo, possivelmente mais do que noutros, porque eu achei este capítulo, é isso, menos académico, mais pessoal, mas noutros capítulos também notei que às vezes existia esse laivozinho de poesia, ou desse lado mais poético na escrita da autora. E depois, a título de curiosidade, na página 170 e 171 aparece uma questão de ética colocada por Mary, e gostei imenso, achei imensa piada a resposta da Hannah Arendt. Da Hannah, porquê que eu digo Hannah? Ok, então, eu já estou a ficar com pouca luz. Deixa eu ver se eu acender aqui esta luz. Desculpem lá. Não foca em mim, já ficou. Então, parodiando o dilema dostoiévskiano de Raskolnikov, portanto, não sei se conhecem, portanto, isto é o livro Crime e Castigo, não é? Do Dostoiévski, se não me engano. E acho que até já falei sobre ele aqui no canal. Exatamente, portanto é sobre o livro, portanto ela... Credo. Há um dilema que a personagem do livro do Dostoiévski, o livro Crime e Castigo, se não leram, aconselho-vos que leiam, vale a pena. Portanto, Mary pergunta que boas razões poderei apresentar suscetíveis de impedir que eu mate a minha avó. Portanto, porque há um dilema que também consome o Raskolnikov. Acerca disto da morte e de matar, eu não quero ser spoiler, portanto não vou dizer mais. E a resposta dada por Arendt é uma solução possível, que ela designa por socrática, levá-la-ia a dizer que não mata ninguém. E no caso particular, não assassina a avó porque tem de viver numa relação estreita consigo mesma e não lhe agrada conviver com uma criminosa. E eu achei muita piada a isto. Depois isto continua por aqui fora, porque acho que esta resposta não satisfaz assim tanto a filósofa, então ela começa a discorrer por outros caminhos também. Mas achei imensa piada esta questão de, bom, eu não mataria, para já, porque não é? E porque tenho que viver comigo mesma e não quero viver com uma criminosa. Eu achei isso bastante lógico, não é? Muito claro, muito lógico, muito direto e achei piada. Pronto, enfim. Para terminar, então, porque este vídeo já vai longo, queria falar um bocadinho sobre a questão do ecofeminismo. Então, isto está no último capítulo, que é o capítulo 15, se eu não estou em erro, exatamente, cantata a 4 vozes. E depois tenho aqui o que é que se entende como ecofeminismo e da partilha do mesmo paradigma opressivo da mulher e da natureza. Portanto, eu vou-vos ler o que é que eu tirei nos meus apontamentos. Ai meu Deus, está-me tudo aqui a cair ao chão. Vem lá, vou aqui só os meus apontamentos. Eu estudei mesmo este livro porque eu vou fazer um trabalho com base neste livro também. Então, ecofeminismo. Então, as correntes a que habitualmente chamamos ecofeministas transferem para a natureza essa vocação ancestral do cuidado, mostrando que as mulheres sempre tiveram um papel determinante na relação com a terra e reivindicando um papel específico para elas numa sociedade futura, onde a natureza receba o respeito que lhe é devido. E depois, a propósito deste tema do cuidado, há aqui uma citação também da página 233. O que é que foi, Glitch? Está tudo bem? Não sei. Acho que ele viu um gato aqui ao pé da porta.
O tema do cuidado, portanto, isto na página 233. O tema do cuidado... Que foi? Então? Está tudo bem? Que foi? Vai-se esfregar aqui no tripé. Anda cá, meu amor, quero-te mostrar. Não, já vai para a varanda outra vez. Ok. O tema do cuidado surge associado às mulheres, pois é a elas que a sociedade tem pedido contas. Quer se trate do cuidado prestado a crianças pequenas, a doentes, a idosos ou a idosas, é geralmente a figura feminina que se associa a esta atitude. E são as mulheres que demonstram má consciência e sentimentos de culpa quando não conseguem responder às exigências que lhes são feitas. Pronto, e eu quis tratar aqui esta questão do tema do cuidado porque eu acho que isto ainda é muito assim. Eu sinto isso, vejo isso à minha volta, muito perto também, e acho que continua a ser assim. Portanto, é a nós que é exigido e acho que é uma responsabilidade que devia ser partilhada. Não acho que nos devamos demitir disso, acho que se é uma coisa imposta ou não, não sei, mas acho que de uma maneira geral temos jeito e muitas vezes até vontade de cuidar, mas não acho que seja uma responsabilidade que deva pesar sobre nós. Acho que devia ser partilhada. Mas enfim. E depois aquela questão de partilhar o mesmo paradigma opressivo da mulher e da natureza tem a ver com... eu vou ler aqui porque acho que explica melhor do que eu vou conseguir explicar. Portanto, há uma raiz comum nesta opressão, portanto, que leva a considerar a natureza como coisa que se usa para proveito próprio e da qual se ignoram os direitos e os interesses, que é algo que aconteceu às mulheres durante muito tempo, não é? Portanto, sermos consideradas como coisas para proveito próprio e por parte do tal padrão masculino e da qual se ignoram os direitos e os interesses, de sermos impedidas de estudar, de sair, de viajar, de fazermos o que quiséssemos, não é? De votar, etc. Portanto, em muitos países a opressão é menor, eu acho que ainda existe, em certa medida, estas expectativas injustas, mas noutros países isto ainda não passou, não é? Ainda não está sanado. E depois esta comparação com essa mesma opressão e esse mesmo aproveitamento da natureza. E acho muito interessante esta comparação. Se concordo ou não, eu não sei se as mulheres estão mais... Eu não sei se nós estamos mais ligadas à natureza por sermos mulheres. Essa ideia, eu não sei se é assim. Pronto, eu acho que é tradicional em muitos países as mulheres serem mais responsáveis por determinadas culturas agrícolas, mas, e mesmo cá em Portugal também. Mas os homens também, noutra medida. Eu acho é que... Eu vejo as coisas mais como podendo ser partilhadas. Pronto, mas não, sei lá, as mulheres fazerem coisas de homens para serem valorizadas. Não, fazemos coisas diferentes, mas ser tudo valorizado, porque é tudo preciso, não é? Não sei se cá estou a ser ingênua, mas vejo as coisas mais dessa forma, pronto. Há um trabalho de uma feminista que me pareceu muito, muito interessante, uma filósofa física ecofeminista e ativista ambiental indiana, que se chama Vandana Shiva. Ela ainda é viva, nasceu em 1952, é relativamente nova, vá. E ela fala sobre várias questões, portanto, há aqui um objetivo de preservar a diversidade de formas de vida e de cultura, de proteger essas formas de vida e de cultura na Índia, e eu penso que num contexto mais rural, e que é uma condição indispensável em ordem à manutenção da vida no planeta, eu penso que é porque em muitos locais da Índia foram desenvolvidas ou colocadas indústrias ou foram incentivadas indústrias de monocultura, portanto o cultivo de um só alimento, contrariando aquilo que é o tradicional dessas regiões, cultivar vários tipos de legumes e que são sustentáveis para essas comunidades. Assim, eu não vou fingir que me lembro muito, muito bem, mas eu tenho ideia que era sobre tudo isso, até porque ela depois fala sobre o colonialismo, eu já vou dizer aqui, porque acho que é um ponto de vista interessante. Mas eu acho que tem sobretudo a ver com porque não dar mais ferramentas a estes agricultores ou mais condições para eles poderem cultivar, mas para poderem continuar a manter aquilo que é a tradição e aquilo que os alimenta e os alimenta bem, que é mais nutritivo, em vez de tentar instalar estas monoculturas que não lhes dão os nutrientes suficientes, que vão obrigar estas pessoas a irem comprar outras coisas noutros sítios, pronto, que vão poluir estes ambientes, etc., vão castigar e cansar a terra, sempre a cultivar a mesma coisa.
Portanto, eu acho que tinha a ver sobretudo com isto. E ela fala aqui na página 249, diz, abre aspas, o colonialismo mantém-se ativo, já não pela força das armas, mas pelas exigências do mercado. Portanto, o Ocidente a impor-se sobre o Oriente, não é? Neste caso, a Índia no Oriente. Ai meu Deus do céu, a minha geografia é uma vergonha. Sim, é um extenso país do sul da Ásia. Desculpem, eu sou péssima à geografia, péssima, é a vergonha da minha vida, mas pronto. E então há esta imposição, portanto, colonialista, não é? Sobre estes países mais pobres ou que têm regiões mais pobres. Eu achei interessante este ponto de vista. E depois na página 250, outra citação. A luta contra a implantação das monoculturas e pela manutenção da biodiversidade é a continuação da luta de um povo contra os ocupantes estrangeiros. E depois na página 252, para os indígenas, a terra não é só um fator de produção, é a alma do seu povo. Nelas estão os mortos, as memórias e os mitos. Portanto, esta sensibilidade em perceber que as pessoas não são só formas de fazer dinheiro ou de produzir ou de... não, são pessoas que também têm as suas culturas e as suas tradições que querem manter e os seus costumes que querem manter, que são até de preservação da terra e de preservação do ambiente, e que depois vêm estas grandes indústrias, não é? Destruir esse ecossistema que não é só ambiental, mas que também é cultural. Pronto, e depois eu pus aqui ler a última citação no final da página dos meus apontamentos. Deixa ver. Este também é da página 252. Continua a ser sobre esta filósofa, porque eu achei mesmo, gostei muito deste capítulo e achei muito interessante o trabalho desta filósofa. Ao contestar o mito da supremacia exclusiva dos métodos modernos, mostrando que as economias locais são eficientes e ecológicas, Vandana Shiva dá visibilidade às mulheres do terceiro mundo, afirmando-se como uma das vozes mais apelativas dos movimentos ecofeministas. Acho que vale a pena seguir esta filósofa. Pronto, que não é só filósofa, esta senhora faz... Meu Deus, é filósofa, física e depois ecofeminista, ativista. Pronto, ativista ambiental. É isso, ouçam, não tenho assim muito mais a dizer sobre o livro. Eu gostei muito deste livro, é um livro que eu aconselho, escrito por uma filósofa portuguesa. Gostei muito de ler os pontos de vista dela, gostei muito de conhecer estas outras vozes femininas, muitas delas de que eu nunca tinha ouvido falar, bem visto que a filosofia não é a minha área de todo, mas achei muito, muito positivo e aconselho a leitura. Gosto imenso desta gravura aqui. Acho que isto é tipo medieval. Eu como sou mais do reino das artes, gostava que tivessem cá mais, mais ilustrações de mulheres. Aqui parece que estão... eu nem sei bem o que é que elas estão a fazer, porque este senhor não parece estar morto, parece estar só a descansar. Mas elas depois têm... Esta senhora tem um livro sobre a cabeça, esta senhora tem um livro na mão, não sei se não é tipo uma bíblia. Porque pronto, nós éramos muito relegadas para o espaço religioso, não é? Conventos e tal, mas acho que não é isso, que esta senhora não tem ar de freiras. Olha, eu não sei. Já agora desculpem, deixem-me ver só se esta imagem está identificada. Mas pronto, gostei muito. Sim, ilustração da capa. Consolation de la philosophie, portanto, o consolo da filosofia. Portanto, estas senhoras são filósofas e é do século XV. Pronto, Rouen, Bibliothèque Municipale. Ok, está bem. Pronto, olha, fixe, está identificado, que é uma coisa que eu também aprecio. Gostei muito desta gravura ou deste quadro e gostava de ter visto mais, mas isso é porque é de feito profissional, desculpem, tem a ver com a minha área, que é a arte, pronto, tudo bem. É isso, ouçam. Espero que este vídeo não tenha ficado demasiado fragmentado, desculpem lá, eu agora tenho que o editar em tempo recorde, mas porque eu não queria que ficasse para amanhã segunda-feira, porque eu estou com o meu tempo assim muito tomado com estudos. Agora estou a ler este, não sei se já mostrei, estou a ler este aqui, Arte sem História, que também é sobre mulheres e cultura artística, desculpem, entre os séculos XVI e XX, e esta autora já falou de tantas artistas de quem eu nunca tinha ouvido falar, então também estou a achar uma leitura entusiasmante, é uma leitura mais fácil,
não só porque o tema é mais claro, mas também porque é mais a minha linguagem. E estou a gostar muito. Mas depois falo-vos dele. Depois tenho aqui outro livro que li, um policial, mas já não vou conseguir gravar hoje. Portanto, vou editar este, que é para ver se consigo publicar e se consigo editar tudo hoje. E se ponho a renderizar durante a noite. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Desculpem lá este caos. Espero que estejam todos bem. E até à próxima. Tchau, tchau.